o glúteo anatômico dela, que é a crista ilíaca, que é bem mais altinha do que o glúteo estético. Se eu for posicionar essa calcinha aqui de uma maneira a deixar esse glúteo redondinho, ela tem o glúteo compridinho, tá, gente? Se eu for posicionar essa calcinha de maneira a deixar esse glúteo mais estético, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou cavar um pouquinho aqui para poder mostrar melhor essa curvatura superomedial, né? Eu vou levantar aqui um pouquinho para poder comprimir um pouquinho essa gordurinha que ela tem, enfim. O glúteo estético, ele é diferente do glúteo anatômico, né? Como ela tem um bumbum compridinho, eu vou até abaixar um pouquinho mais essa calcinha dela. Então, ele ficaria aqui. Assim eu consigo fazer a minha linha do glúteo estético, talvez um pouquinho mais alto. Me dá uma marcação. Talvez aqui, ó, seria o meu glúteo estético. Aí depende, né? Ou um pouquinho mais baixo, ou um pouquinho mais alto. Mas é diferente disso aqui, que é o glúteo anatômico. Então, aqui eu tô palpando a crista ilíaca dela. Aqui eu estabeleci a minha margem superior do glúteo. Estético, tá? Porque o glúteo máximo, ele se origina aqui, mais alto do que a borda estética do glúteo. Aqui embaixo eu tenho o glúteo, eu tenho o sulco infraglúteo, aqui eu tenho o sulco interglúteo e aqui eu tenho a lateral do glúteo, que eu consigo palpar o trocânter maior do fêmur, consigo ver aqui a depressão trocantérica, a gordurinha que geralmente tem aqui na região dos flancos, que é a região de lipoaspiração. Então aqui, ó, eu teria que fazer o que aqui? Diminuir um pouquinho essa gordurinha, diminuir um pouquinho essa gordurinha aqui, fazer uma lipoenxertiazinha aqui, se ela quiser tirar e ela quer, que ela me pediu para tirar isso aqui. O mercado hoje não pede tanto mais, como eu falei, né? Vira um pouquinho de lado. Olha, o glúteo dela de lado, vira-se um pouquinho mais de frente. Aí, o que que acontece? Ele tem um pouquinho de pitose, ó. Aqui ele tá um pouquinho caidinho, falta um pouquinho de projeção, falta isso aqui, ó. Aqui eu consigo ver perfeitamente, né? Então aqui, ó, ele perdeu a projeção aqui, daquele jeito tava ótimo. E ele acumulou aqui. Então aqui, ó, o que que eu quero fazer? Eu quero jogar volume aqui, ó, para eu poder levantar isso aqui, Patrícia, mas levanta, jogando volume, levanta, levanta. Insufla o balãozinho para você ver. Imagina se isso aqui é um balão. Quando você insufla o balãozinho, o que que acontece com isso? Isso aqui, ó. Literalmente isso aqui, né? Joga um bolos aqui para você ver se esse bumbum não vai levantar. Coloca bolos de produto aqui para você ver se ele não vai projetar, né? Pega o produto, o gel, e espalha dentro dessa massa muscular aqui para você ver se esse bumbum não vai fazer isso aqui, ó. Ele vai fazer isso aqui. É a mesma coisa de uma prótese de glúteo, de silicone, prótese de glúteo colocada dentro da musculatura. Ele faz isso, né? Agora, pegar um bioestimulador no subcutâneo e jogar no subcutâneo, igual a gente aprende com a indústria, fazer uma vetorização. Entrar com um ponto de entrada aqui e colocar uma retroinjeção de polilático aqui. Qual que é a diferença de eu entrar aqui e jogar uma retroinjeção de polilático aqui? Quando eu faço a injeção aqui e jogo uma retroinjeção aqui, essa retroinjeção faz isso? Por que que o meu ponto de entrada tem que ser aqui, não pode ser aqui? Então, essa coisa da vetorização de ácido polilático, eu questiono muito isso. Você vai fazer uma linha, um trajeto de ácido polilático. Não significa que esse trajeto vai ter força suficiente para fazer isso. Então, é o que eu falo. Textura de pele, tudo bem. Melhora de celulite, tudo bem. Agora, isso não vai fazer, não. A única forma de eu conseguir isso aqui é eu injetar muito volume, bastante volume, e além disso, ter um produto que seja capaz de induzir colágeno, de endurecer lá dentro, de interagir com o meu tecido. Aí sim, eu tenho a chance de fazer isso aqui, tá? Então, assim, ácido hialurônico tem a sua indicação. Esse bumbum não é um bumbum antiestético. Para o padrão da capa da revista Playboy, eu precisaria de 150 ml por lado. Agora, para o padrão meu, dela, para ela ficar feliz com o altinho, dá para fazer super bem com ácido hialurônico. Não com 10 ml.
mas com 36. Ah, Patrícia, mas 36 a metade dele é soro. Ok, é. Então, você tem um volume agora mais interessante, daqui a pouco, daqui dias, 2 dias, vai sobrar metade. Mas, mais do que isso também, fica impossível mercadologicamente. Então, eu estou colocando 36, mas na verdade, o que vai ficar são 18 ml. Já é mais do que 10, né? Então, assim, ela queria isso aqui? Queria. Acabei de falar com ela, não vamos fazer, vira de frente, de costas aí. Não vamos fazer aqui não, pra gente usar o seu produto para dar uma projeçãozinha, porque senão eu vou gastar o produto dela todo aqui. Então, ela não, mas coloca pelo menos um pouquinho, tá bom. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou colocar no quadrante superomedial, não vou colocar no quadrante inferomedial, que tá ok, ó, tá bonitinho. O problema maior dela é na lateral, é no quadrante inferior que dá suporte, né? Vou colocar 9 ml, eu divido em 4, então eu tenho 4 seringas de 9. Então, eu vou colocar uma seringa inteira de 9, vou colocar nesse círculo central aqui, tá? Outra seringa de 9 eu vou colocar aqui, no quadrante inferolateral. Outra de 9 eu vou pôr aqui. E a outra aqui na depressãozinha trocantérica que ela me pediu. Ah, Patrícia, eu poderia colocar 9999? Poderia. Eu poderia fazer igual a Luciana Lourenço e colocar o L, duplo L que ela marca? Poderia também. Só no quadrante superolateral? Depende do que você quer, da técnica que você quer fazer, do que o seu paciente quer, do resultado que você quer entregar. Aqui para ela, eu achei que o melhor fosse essa marcação. E aqui, os 4 quadrantes, glúteo anatômico, glúteo estético, glúteo neurovascular, músculo piriforme. Por quê? Por que você não desenhou esse piriforme aqui ou aqui? Porque a borda superior dele está exatamente a 3 centímetros. De 1 a 3 centímetros da borda do limite superior do sulco interglúteo. Então, por aqui ele está saindo. Ele pode estar aqui, ó, mas por aqui ele está saindo. Muito próximo da borda superior do sulco interglúteo, eu tenho a emergência do pedículo glúteo superior. E abaixo dele, que mede aqui uns 2 centímetros, eu tenho a emergência do pedículo glúteo inferior. Tá? Muito próximo ao meio, a essa divisão, ao meio do glúteo, está, talvez um pouquinho medial, está o ciático. Então, é esse verdinho aqui. Então, eu vejo que o meu quadrante mais perigoso, na verdade, é o superomedial. O inferomedial é perigoso também por causa do ciático e porque ele está parcialmente descoberto. A tuberosidade, ela está... não é coberta pelo músculo glúteo máximo. Ela fica exatamente aqui, ó. Aqui já não tem músculo. Tô sentindo a tuberosidade aqui. Esquiática aqui. Certo? Então, olha, aqui é o meu músculo glúteo máximo, aqui é o meu músculo glúteo médio, aqui é o meu glúteo estético, aqui é o meu glúteo anatômico, aqui são as estruturas vasculares que eu preciso temer. Aqui é o meu círculo central, Fernando, onde eu quero projetar mais. Aqui é o meu quadrante inferolateral e aqui é o meu quadrante superolateral. Tá? Eu estou com ácido hialurônico. Ácido hialurônico é para colocar no subcutâneo. Dentro da musculatura ele vai se deslocar. Então é no subcutâneo que a gente vai colocar. Agora, para dar uma estruturadinha a mais, para subir um pouquinho mais, eu posso colocar no subcutâneo superficial ou profundo, vou colocar no subcutâneo profundo. Certo? Bom, eu vim aqui exatamente no meio dessa principal linha aqui que a doutora Patrícia fez na vertical. E essa linha, ela justamente corresponde à região aqui, ó, do finalzinho do meu glúteo máximo e início do meu glúteo médio, tá? Onde ele fica mais superficial. Vocês conseguem ver aqui, ó, aqui é um músculo. E aqui é outro músculo, tá? Vocês conseguem ver que tem uma linha ecogênica aqui, uma linha mais branquinha? Essa linha é a interseção do meu glúteo médio e do meu glúteo máximo, que corresponde exatamente aonde a Patrícia fez a linha vertical,
tá? Quando eu vou lá para baixo na marcação, tá? Então eu desço. Ó, aqui o ácido hialurônico anterior. Aí o ácido... Ó, na região média ali do subcutâneo, que é a região que a gente preconiza fazer. O ácido hialurônico são essas bolinhas anecoicas, tá? Até que tá durando bastante. Ela fez ácido hialurônico, gente, 6 meses atrás, tá? Normalmente a gente já vê até uma absorção maior, ele começa a ficar mais pretinho, mais escurinho, não tão preto, não tão cístico, tá? E aqui, ó, ela tem um subcutâneo bem espesso, tá? Quando a gente vê, ó, onde tá a musculatura dela, tá lá embaixo, eu tô apertando, ó, o subcutâneo dela é bem grandão, tá? O músculo começa aqui. Então eu consigo predizer, quando eu diminuo a minha profundidade aqui, né, aumento minha profundidade, aqui, ó, subcutâneo, aqui musculatura. Vou lá para a porção onde ele é mais espesso. Eu não vou apertar e a gente vai medir o subcutâneo dela. Ó, de subcutâneo, ela tem 2,5 centímetros, mais espessura do glúteo máximo dela, 2,7. Então, para eu chegar na estrutura profunda, que seria o piriforme, eu tenho 5 centímetros ali. Tá? A nossa cânula é de 10, de 7. Então, a gente tem que tomar cuidado com a nossa angulação, tá? Mari, você pode verificar para mim onde que já não tem mais glúteo máximo? Consigo. Aqui embaixinho, para ver o final dele. Tá? Aqui, quando eu venho pela região sacral, que é mais fácil eu me orientar aqui pelo osso, então, aqui, essa estrutura que faz sombra posterior é o osso, tá? Aqui eu tô vendo meu glúteo máximo. Vou apertar um pouquinho, vocês vão ver aqui, ó, uma estrutura mais hipoecóica. Esse aqui é o meu piriforme. Olha lá. E onde nós desenhamos ele, gente? Exatamente aonde está desenhado pela Paty. Ó. Tá? Olha lá. Então, aqui, ó, glúteo máximo. Olha aqui o meu sacro. Essa estrutura. Vou inclinar um pouquinho para vocês. Essa estrutura aqui, ó, em forma de peira, por isso piriforme, saindo do meu sacro em direção ao meu trocânter maior. Essa estrutura aqui é o meu piriforme. Quando eu desço mais um pouquinho, olha meu músculo glúteo máximo aqui ficando fininho, fininho, fininho. Filma aqui, Rafa. Fininho, fininho, fininho. Parou. Olha onde a Paty desenhou. Ó. Então é até um pouquinho mais baixo, ó. Tá? Até aqui um pouquinho tem o glúteo máximo, né, ó. Tá. Vem isso aqui tudo. Aqui ele não tem mais. E aqui a gente tem a tuberosidade isquiática, que fica fora do glúteo máximo, exatamente onde ela viu que acaba o músculo. E essa tuberosidade que com o tempo e a ptose do nosso glúteo máximo faz aquele chapadinho aqui que fica reto. Entendeu? E aí muita gente preenche aqui, só está preenchendo o subcutâneo. A chance de você nodular e fazer a pessoa, além de tudo, sentar num nódulo e gerar uma compressão extrínseca é maior. Por isso é uma área que a gente não preenche, tá? Quando eu venho agora para a parte mais inferior, aqui além da linha infraglútea, e eu vou direcionando mais para a lateral, sair do medial, vou lá para o lateral, eu vejo uma estrutura hiperecóica em faixa aqui. Vocês estão vendo? Ó, aqui tem músculo. Estão vendo uma estrutura aqui meio tubuliforme em faixa ecogênica? Esse é o meu ciático. Ele passa mais ou menos do meio da coxa para medial, uns 2 centímetros mais medial. Tá? Meio da coxa para medial, gente. Olha aqui, ó. Medial, a linha marcada. Exatamente. A linha vertical. A linha vertical da Patrícia. E lembrar que o glúteo máximo nessa projeção, ele vai para dentro das fibras do posterior da coxa. Então você não consegue ter uma divisão do glúteo máximo semitendíneo, por exemplo, tá? Você vai ter a gota glútea mais para lateral, tá? Onde você, vindo um pouco mais para lateral, você consegue fazer sim uma divisão entre, olha aqui, a pontinha da gota glútea, entre o glúteo máximo e o semitendíneo. Vocês conseguem ver esta linha aqui? Esta linha é a divisão gota glútea, semitendíneo. Todo mundo entendeu o ultrassom? Tudo certo? Então, olha o nosso ciático como é espesso. Vou voltar nele.
Olha lá. Olha como ele é espesso. E olha como ele é superficial. Deixa eu pegar, vou despressionar, né, para poder ter a profundidade correta. E ele está numa profundidade de nem 3 centímetros, 2,5 centímetros. Tá bom? Viu, gente? É muito superficial. 2,5 centímetros. Mário, Oi. agora sim, o que eu ia te perguntar? Eu acho que o grande temor, uma vez que a gente sabe que ele tá aqui a 2,5 centímetros, então, gente, por exemplo, né? Você não vai pegar uma cânula, nem uma cânula, porque se a cânula fica cutucando no nervo, você faz uma lesão de bainha, né? E você pode repercutir com alteração de marcha. Agora, você não vai pegar aqui e lá a 2,5 centímetros ou a 3 centímetros, que você vai dar em cima dele. O ponto de entrada está aqui. E nesse quadrante a gente superficializa a injeção. Né? Então é por isso que eu falo que a técnica ela nos protege da intercorrência. Agora, o grande temor, né, o pedículo vascular. Vamos tentar enxergar? O pedículo vascular nessa região ele é um pouco mais profundo, só que quando a gente trisca o nosso piriforme, a gente pode ter repercussão no ciático na emergência dele, tá? Então, eu vou colocar o Doppler aqui para vocês, deixa eu só mudar para ele conseguir penetrar. Eu vou lá profundo, tá? Profundo eu tô falando tipo 5 centímetros, tá? Aí a gente vai jogar lá no piriforme, lá embaixo. E eu vou bascular o meu aparelho. Direcionando para a região sacral. Vou trocar o aparelho, que o Doppler começa a ter interferência aqui, lá embaixo. Aqui, ó. Quem é essa que está piscando lá embaixo? Embaixo de uma estrutura glúteo máximo, uma estrutura em formato de pera. Aqui eu tenho a minha artéria glútea inferior. Nesse corte, que é um corte que eu estou transversal, do lado dessa minha artéria glútea inferior, deixa eu pausar aqui e dar um zoom para vocês. Deixa eu pegar ela de novo. Quando eu venho aqui, aproximo na estrutura, tá aqui minha artéria glútea inferior, quase em íntimo contato com ela. Vocês conseguem ver essa bolinha ecogênica, que parece que tem uns furinhos dentro, que a gente chama cacho de uva? Essa estrutura aqui é um corte transversal do meu ciático. E embaixo desta estrutura mais triangular, que é o meu piriforme. Olha aqui. como o ultrassom é revelador, né, gente? Ou seja, a gente sabe a anatomia, a gente transfere o que a gente sabe pelo desenho, o ultrassom filma lá dentro e confirma tudo. É muito bonito e é muito bom você injetar desse jeito, sabe? Porque aí você pode se ater à arte. Você pode esculpir o bumbum, você pode se dar o luxo de fazer um post no Instagram. Uhum. Mas é porque primeiro você dominou isso aqui. Exatamente. Né? Então, olha, exatamente onde a gente desenhou a artéria glútea inferior, ó. Então, isso é o mais importante, saber o rumo do piriforme, saber que abaixo dele está inferior e acima dele está superior. Vou tentar pegar a superior aqui. Então, eu basculei para baixo e vou fazer exatamente o mesmo movimento para cima. Então, eu sei onde está o meu piriforme, eu me oriento por ele e direciono o meu transdutor para cima. Ele está chuviscado porque está dando interferência por causa do Doppler. Peraí. Aqui. Aqui, ó, a região mais superficial, que ele contorna a borda. Ali em cima que está dando esse pico de cores, é porque ele está com, a gente chama de aliasing, né? Começa a ter interferência das outras estruturas, ó. Depois eu vou trocar o transdutor para vocês verem. O que eu fiz? Eu direcionei o meu transdutor para baixo, eu vi a artéria glútea inferior, e quando eu direciono para cima
Aqui está meu piriforme. Vocês estão vendo essa bolinha azulzinha aqui? Foi mais difícil de eu pegar aqui, ó. Sim. Essa é a minha artéria glútea superior. Depois eu vou trocar para o transdutor que tem mais penetração, vocês vão ver que ela brilha melhor. Tá? Porque é uma estrutura mais profunda, com fluxo, a gente perde um pouco de parâmetro. Olha lá, vou conseguir pegar melhor aqui. Opa. Tá? Ó. Tudo bem? Excelente, Mari. Profundo, tá? Profundo eu tô falando tipo 5 centímetros, tá? Aí a gente vai jogar lá no piriforme, lá embaixo. E eu vou bascular o meu aparelho. Direcionando para a região sacral. Vou trocar o aparelho, que o Doppler começa a ter interferência aqui, lá embaixo. Aqui, ó. Quem é essa que está piscando lá embaixo? Embaixo de uma estrutura glúteo máximo, uma estrutura em formato de pera. Aqui eu tenho a minha artéria glútea inferior. Nesse corte, que é um corte que eu tô transversal, do lado dessa minha artéria glútea inferior, deixa eu pausar aqui e dar um zoom para vocês. A gente pegar ela de novo. Quando eu venho aqui, aproximo na estrutura, tá aqui minha artéria glútea inferior, quase em íntimo contato com ela. Vocês conseguem ver essa bolinha ecogênica, que parece que tem uns furinhos dentro, que a gente chama cacho de uva? Essa estrutura aqui é um corte transversal do meu ciático. E embaixo desta estrutura mais triangular, que é o meu piriforme. Olha aqui. como o ultrassom é revelador, né, gente? Ou seja, a gente sabe a anatomia, a gente transfere o que a gente sabe pelo desenho, o ultrassom filma lá dentro e confirma tudo. É muito bonito e é muito bom você injetar desse jeito, sabe? Que aí você pode se ater à arte. Você pode esculpir o bumbum, você pode se dar o luxo de fazer um post no Instagram. Uhum. Mas é porque primeiro você dominou isso aqui. Exatamente. Né? Então, olha, exatamente onde a gente desenhou a artéria glútea inferior, ó. Então, isso é o mais importante, saber o rumo do piriforme, saber que abaixo dele está inferior e acima dele está superior. Vou tentar pegar a superior aqui. Então, eu basculei para baixo, eu vou fazer exatamente o mesmo movimento para cima. Então, eu sei onde está o meu piriforme, eu me oriento por ele e direciono o meu transdutor para cima. Ele tá chuviscado que tá dando interferência por causa do Doppler. Peraí. Aqui. Aqui, ó, a região mais superficial, que ele contorna a borda. Ali em cima que tá dando esse pico de cores, é porque ele tá com, a gente chama de aliasing, né? E começa a ter interferência das outras estruturas, ó. Depois eu vou trocar o transdutor para vocês verem. O que eu fiz? Eu direcionei o meu transdutor para baixo, eu vi a artéria glútea inferior, e quando eu direciono para cima, aqui está meu piriforme. Vocês estão vendo essa bolinha azulzinha aqui? Foi mais difícil de eu pegar aqui, ó. Sim. Essa é a minha artéria glútea superior. Depois eu vou trocar para o transdutor que tem mais penetração, vocês vão ver que ela brilha melhor. Tá? Porque é uma estrutura mais profunda, com fluxo, a gente perde um pouco de parâmetro. Olha lá, vou conseguir pegar melhor aqui. Opa. Tá? Ó. Tudo bem? Excelente, Mari.